Gente, muito boa tarde. Esse negócio... Aqui, estão vendo? Recebam todos meu abraço. O Paulo tinha dito aqui, porque estou vendo que você está com o texto escrito. Na verdade, eu estou com o texto escrito, que é uma cola, né, bem estruturada. Alguém já disse que, depois dos 50, o professor não dá aula, ele conta caso. E que diria, eu que já passei muito disso, né, e acabo me perdendo, entro por alguns atalhos e não sei voltar mais. Então, ultimamente, eu escrevo o que eu quero falar para poder não me perder muito. O André me convidou, primeiramente, para ser debatedora desse momento, desse evento, ser debatedora, e eu disse que sim, com muito prazer, foi com muita alegria que eu aceitei. Depois eu vi o convite, quando o convite circulou, e eu vi que estava escrito palestrante. Aí eu liguei para ele e falei, André, e você não me convidou para ser palestrante, mas para ser debatedora, eu não quero ser palestrante. Ele falou, não, é tudo a mesma coisa. Eu falei, não vou fazer palestra, não vou fazer palestra. Né? E por que eu disse isso, que eu não ia fazer palestra? Eu tenho muito poucas certezas na minha vida atualmente, né? Mas uma delas é que, em relação a essa coisa do nome que se dá às pessoas e o que esses nomes implantam, né? Quando a gente chama alguém de palestrante, em geral, a gente está estabelecendo que algumas pessoas têm uma situação mais destacada do que as outras, né? São as pessoas que a gente costuma chamar das vozes autorizadas, né? Ou seja, a fala delas é mais importante, tem mais legitimidade que as outras que são convidadas para ouvi-las. Essas pessoas, elas geralmente são colocadas no lugar de destaque, têm mais tempo para falar do que as outras. Tem aguinha, ganha aguinha, né? Ganha aguinha. Eu também, quando eu estou no lugar de que vai ouvir, eu fico, às vezes, com uma sede, e, às vezes, aquela garrafa d'água lá sobrando, né? Bota muita garrafa d'água, a gente doida para pegar, para beber. Tem aguinha, às vezes, tem cafezinho, né? E tem um tempo para falar, né? Um tempo maior. É assim que os congressos científicos, os eventos científicos são organizados hoje em dia. E assim também, ou mesmo as conferências de saúde, que são eventos muito democráticos, assim, em princípio são muito democráticos, mas também eles sempre têm aqueles cuja voz será considerada mais importante e, portanto, terão mais tempo e mais destaque para falar. No meu entender, enquanto nós, a sociedade, né, de modo geral, nós, especialmente no mundo da ciência, enquanto nós mantivermos esse esquema de que a voz de um vale mais do que a voz de outro, nós vamos estar colaborando para a concentração do direito de falar, um direito que está muito mal distribuído na nossa sociedade, e a gente colabora, né? E, em decorrência, quando o direito está concentrado, nós estamos colaborando para o silenciamento de muitos, né? E logo porque nós estamos reunidos aqui hoje justamente para um evento que valoriza o direito ampliado, universal, de falar e ser ouvido, não é? Nós estamos celebrando justamente o quê? O lançamento de um blog que se inscreve entre as iniciativas de rompimento do silêncio que foi imposto historicamente, né, a muitos grupos sociais, a diversos grupos sociais, né? Entre elas, as pessoas que, em algum momento das suas vidas, receberam algum diagnóstico que se convenciona chamar problema de saúde mental, transtorno de saúde mental, né? E, por isso, querido André, é que eu recusei o título de palestrante naquela hora, porque me pareceu injusto com o que vocês estão promovendo aqui hoje, né? Quando nós comemoramos um lançamento de um blog que transforma silêncio em linguagem e ação, né? E comemoramos invertendo a lógica do evento. Vocês falaram primeiro que nós, né? Eu até esperava que a gente fosse falar ali no púlpitozinho também, né? Mas depois a gente veio para cá. Aliás, esse auditório é melhor do que os outros, porque aquele mesmo grande que tem lá embaixo é como a maioria. As pessoas ficam lá no alto, o resto fica embaixo, né? Aqui a gente ainda fica um pouquinho mais embaixo que vocês, né? Tem um certo desnível, né? Já desloca um pouquinho essa importância, né? Então, não é uma palestra, nem acredito que o Hugo tenha se planejado para a palestra, nem Paulo, né? Eu acho que trouxemos ideias para trocar com vocês, né? E falei em transformar a linguagem em ação porque falar é fazer,
né? É pela linguagem que a gente expressa os sentidos que a gente imprime às coisas da vida e do mundo, e por expressar esses sentidos, aquilo que a gente pensa, acredita e percebe nas coisas, nós estamos criando realidades. Então, nós estamos agindo sobre o mundo dessa forma. E é isso que vocês estão fazendo agora, nesse momento, através do blog. Vocês estão rompendo um silêncio, vocês estão dizendo, né, nas linhas e nas entrelinhas, nós queremos ser agentes da nossa própria presença pública no mundo. Não queremos que falem por nós, queremos falar nós mesmos e sermos ouvidos. Na verdade, quando vocês fazem blog, vão lá e dizem isso, vocês estão querendo dizer isso. Comunico, logo sou. Né? Muito tempo atrás, acho que já tem uns 200 anos atrás, um filósofo que nem era lá muito boa gente, ele chamava René Descartes, ele disse: penso, logo existo. Essa frase ficou muito famosa, durou por séculos, aí sempre repetida. Em outras palavras, ele dizia que a condição da existência, né, que enobrecia a existência, era o pensamento. Né? Isso poderia até fazer sentido no outro mundo, no outro momento, ou numa sociedade que todo mundo tivesse igualdade de oportunidades. Mas não é o nosso caso, não é, definitivamente não é. Além do nosso mundo ser absurdamente desigual em oportunidades, a visibilidade hoje é cada vez mais condição de existência. Né? Não basta pensar, tem que ser visto, tem que estar num espaço público, né? Que cada vez mais é o espaço digital da internet. Né? Quem não é visto não é lembrado. Mas estar nesse espaço público, só porque alguém fala da gente, e isso acontece, né? Embora seja um modo de estar também, não é suficiente, porque quem fala da gente, às vezes, vai falar do modo que eles entendem, como eles nos percebem. Né? E aí que mora o perigo. Né? É aí, no falar sobre o outro, que se criam as discriminações, o preconceito e até mesmo os estigmas, a estigmatização das pessoas. A exclusão também se faz, e muito fortemente, pela linguagem. O silenciamento é, muitas vezes, feito pela palavra do outro. Né? O antídoto contra a palavra que silencia o outro é falar. Né? É justamente o ato de transformar o silêncio em linguagem. Né? Em palavra, como eu disse, ser agente da nossa presença no mundo. Comunico, logo sou. Mudamos a fala do filósofo antigo. Não mais penso, logo existo. Comunico, logo existo. Né? E é isso que vocês estão fazendo. E que nós estamos aqui celebrando no dia de hoje. Né? Vocês, com esse blog, né? E agora André está falando que vai com possibilidade de continuar ainda mais firmemente, vocês vão falar, cada um... já vi o blog, li tudo que vocês escreveram lá. Né? Vão falar cada um do que sabe, do que gosta, do que faz, do que entende. Vocês vão entrar num espaço que é povoado por incontáveis vozes. Né? A tecnologia permitiu isso. Né? Hoje, um grande número de pessoas e grupos podem romper o silêncio histórico e dizer publicamente: eu também sou uma voz autorizada, eu também tenho o que dizer e eu quero ser escutado. E disso daí decorre que vocês estão entrando num mundo em que há, sem dúvida, uma imensa disputa para ser ouvido. E isso é normal, isso na vida cotidiana da gente também é assim. A gente também tem muita gente falando, em todos os espaços, a gente sempre quer ser ouvido. Né? E cada um vai tentar falar do modo que seja interessante para o outro ouvir. No caso, ler, porque vocês estão no blog. Mas, de repente, o blog depois vai ter os filmes. Até tem filme, né, falando, então ouvir também. Né? Mas o mais importante não é isso. O mais importante é vocês terem rompido o silêncio, vencido o medo que todos nós temos de falar publicamente. Porque nós temos medo de falar publicamente. As mulheres têm mais medo do que os homens, porque sempre disseram para as mulheres que o que ela falava não tinha importância. Mas, para a maioria das pessoas, falar em público é um medo terrível, você fica inseguro, o coração bate na garganta, né? A vista fica nublada, porque você vai falar em público para alguém, mesmo que seja um público conhecido. Né? Nós fomos acostumar sempre a pensar que o que nós falamos não tem importância. Seja esse medo também, porque falar é se autorrevelar. Né? É se autorrevelar. E isso se assusta, né? Se expor. Quando você se expõe, você se sente mais vulnerável. Então, isso também assusta. O mundo acostumou as pessoas a terem medo de se mostrar.
né? Mas o silêncio não nos protege, né? Pelo contrário, se a gente não fala, a gente adoece de silenciamento, adoece do medo de falar, né? O blog, aliás, eu fiquei pensando, é claro que o nome do blog é muito bonito, e eu gostei muito, mas eu fiquei pensando que poderia ser também Libertando a Mente e as Palavras, porque, de certa forma, libertou as palavras também, né, que ficaram presas. Então, eu diria algumas coisas para vocês que já devem ter pensado, mas que vocês já pensaram isso, mas como forma de chamar um pouco para o debate, que, com certeza, a gente vai ter um tempinho para isso, né? Que a tecnologia é uma maravilha. Ela abre espaço para a construção do mundo onde o direito à palavra é descentralizado, né? É melhor distribuído. Mas nós não podemos esquecer que a tecnologia, o acesso à tecnologia, não é o valor mais alto, é um valor a ser lutado, inclusive, por ele, mas não é o valor mais alto. O valor mais alto que se nos apresenta é o rompimento dos muitos processos de silenciamento e dos muitos silêncios que decorreram disso, o rompimento que essa tecnologia propicia. Mas que, uma vez desencadeado, pode e deve ir muito além da tecnologia, ou seja, ela é uma forma de se facilitar esse rompimento desse silêncio, mas que essa capacidade de estar, né, de lutar, falar e ser ouvido, tem que transcender a tecnologia. O segundo ponto é que manter um blog ativo é uma responsabilidade muito grande, né? Existe uma alta taxa de mortalidade de blogs por causa disso, porque as pessoas criam os blogs, às vezes, e não mantêm, né? Mas eu acho que vocês têm capacidade, têm disposição para isso. Eu acho que vocês se incorporaram nesse projeto, acho que vocês têm capacidade de fazer isso. Então, todos os dias, vocês vão precisar se indagar. Quais as palavras que eu ainda não disse? Que outros silêncios que eu ainda posso romper? Como posso ajudar aqueles que também precisam romper os seus silêncios? Como posso ajudar através do blog? E vocês vão ver que isso vai levar a ter tanta coisa para dizer no blog que um dia só não vai bastar, vai ter que distribuir por muito tempo. Eu acredito que vocês vão fazer isso. A gente, lá no nosso laboratório, a gente acompanha um grupo de mulheres nordestinas, pobres, que tiveram zika na gravidez e têm filhinhos com microcefalia. Elas romperam o silenciamento que sempre foi imposto a elas, como mulheres pobres nordestinas, a maioria negras. Elas romperam isso e criaram uma página no Facebook e um blog. E hoje elas conseguem se fazer ouvidas e serem levadas em consideração. Elas conseguem influir no setor das políticas públicas através desses meios. Hoje elas reivindicam seus direitos e elas conseguem ser ouvidas. Eu termino, então, agora mencionando uma autora que é, para mim, um grande exemplo de rompimento de silêncios, que ela se chama Audre Geraldine Lorde. Ela é uma mulher pobre, era pobre, hoje ela é uma doutora, mas ela é pobre, negra, caribenha, nasceu no Caribe, uma região muito dominada pelos Estados Unidos, e vive nos Estados Unidos. Barra pesada isso. Mulher pobre, negra, caribenha, né? Ela vive nos Estados Unidos. Ela vivia, porque ela morreu há alguns anos. Ela disse e escreveu muitas coisas sobre esse tema, sobre romper o silêncio que oprime e transformar em ação, né? Ação que liberta e transforma. E ela acreditava que o que é importante para cada um deveria ser falado e compartilhado, mesmo correndo o risco de ser mal compreendido, porque o benefício de falar seria maior do que qualquer outro efeito que pudesse ocorrer. Então, eu quero terminar minha participação aqui com uma frase que ela proferiu em uma palestra para mulheres negras, e aí eu vou dirigir a frase não só a vocês, protagonistas hoje desse evento, mas a todos que estamos aqui, colegas de mesa, e todos que estão aqui. A frase é dela, estou citando literalmente. Cada um de nós está aqui agora porque, de uma forma ou de outra, nós partilhamos de um compromisso com a linguagem e com o poder dela, e com a retomada desta linguagem que tem sido usada para trabalhar contra nós. Na transformação do silêncio em linguagem e ação, é vitalmente necessário que cada um de nós estabeleça ou examine sua função nessa transformação e que reconheça seu papel como sendo vital nela. Então, eu deixo só essa frase para todo mundo, para todos nós, para a gente pensar. E, André, muito obrigada. Obrigada a vocês todos.